Olá, tudo bom? Meu nome é Ramon Durães, tenho trabalhado na área de software há mais de 20 anos e hoje eu vou fazer um bate-papo sobre cloud, né, principalmente olhando para o cenário de empresas que desenvolvem software. Então, se você é uma empresa que tem algum produto, RP, serviço online, ou qualquer outro tipo de negócio online, eu acho que esse é um bate-papo bem interessante, porque vai ajudar você a entender um pouquinho mais desse cenário, né? Eu até fiz algumas anotações aqui para não me perder, tanta coisa que a gente tem hoje nesse universo de nuvem. Então, das minhas anotações, eu anotei aqui o que é nuvem, né? Então, essa é uma pergunta frequente e muita gente ainda faz confusão, né? Como está na moda agora falar de cloud, tá todo mundo querendo aprender um pouquinho, entender como é que funciona esse cenário de nuvem. Todo mundo acompanhando por aí, confirma para mim aí nos comentários. Eu estou aguardando estabilizar a conexão para a gente continuar a nossa conversa. Então, tem muita gente querendo saber um pouco sobre nuvem, como é que funciona, como é que a gente entende melhor esse cenário. Isso é bem legal. Tá na moda, né, falar de nuvem. E muita gente faz um monte de coisa e diz que é nuvem e não é nuvem, né? Então isso é um primeiro passo que a gente tem que selecionar até para definir qual é a estratégia nossa. Se você viesse me perguntar hoje sobre nuvem, eu olharia imediatamente para três grandes fornecedores, né? A Microsoft, a Amazon e o próprio Google, né? Cada um com seus objetivos e recursos. E aí, dentro desse conceito de nuvem, a gente tem alguns pontos principais que você tem que olhar para o seu negócio. A primeira coisa é separar o que é infraestrutura do que é realmente serviço de nuvem. Então, muita gente ainda está confundindo serviço de nuvem com simplesmente hospedar a máquina virtual. Então, se você vai usar a nuvem para hospedar a máquina virtual achando que os seus problemas locais vão ser resolvidos na nuvem, você vai multiplicar ainda os seus problemas se você não resolver antes de projetar, de pensar no serviço de nuvem. E aí eu quero dizer para você o seguinte, nuvem não é máquina virtual, tá? Máquina virtual é um atalho, eu diria que é um processo de transição para você começar a olhar em nuvem para o seu negócio. E aí existe um ponto chave que muita gente fala que é segurança, né? Quando você vai em qualquer lugar, a primeira coisa que o cara fala é segurança. E aí se você for questionar, por exemplo, eu estou falando agora de um serviço de nuvem que nós utilizamos e recomendamos, que é o Azure da Microsoft. Se você for comparar a segurança de um serviço de nuvem, de um data center da Microsoft, por exemplo, com um data center local ou infraestrutura que você tem localmente, não dá nem para comparar. Muita gente reclama de segurança e o backup dele é uma fita que ele copia e leva no bolso, né? Ou o HD que está ali numa máquina embaixo da mesa. Então isso não é segurança. Então a gente tem que começar a estabelecer alguns critérios. E aí você vai querer comparar a segurança, me diz quais são os certificados de segurança que você tem no seu serviço de dados, para a gente comparar com o serviço de nuvem, né? Outra coisa importante é como é que funciona esse conceito de nuvem? Eu estou com meus dados perdidos? Não, você não está perdido. Você tem a capacidade de escalar. A Microsoft oferece hoje o maior parque de data centers dentro dos maiores provedores de nuvem. Então você pode optar por ter a sua solução aqui no Brasil, ou fora do Brasil, ou em qualquer outro lugar. Isso depende da sua estratégia de nuvem. Se você optar por usar um data center no Brasil, toda a sua estratégia vai estar baseada nos serviços de nuvem naquele data center que você escolher, tá? Então isso vai muito da estratégia de nuvem que você esteja planejando para o negócio. Outro fator importante é a questão de preço. Muita gente entra nessa conversa de nuvem querendo reduzir custo, tá? E aí eu já tive diversas discussões no passado com clientes que falavam para mim, Ramon, eu pago milão para ter uma máquina aqui no data center, seja qual for, e se eu for ir para um serviço de nuvem eu vou pagar mais. E aí eu pergunto para ele,
quais são as limitações que você tem hoje nessa máquina que você paga milão, né? Ele não escala, se chegar uma demanda específica de clientes, ele não atende. Então eu pergunto sempre qual o problema que você quer resolver. Se você quer olhar para a nuvem simplesmente para reduzir custo, deixa uma máquina aí embaixo da mesa e vai ser feliz, né? A gente tem que olhar para o negócio. Você quer criar um negócio escalável, você quer ter continuidade do seu negócio, você quer ter a demanda, atender a demanda que bater na sua porta, você quer ter um serviço que cresça conforme a sua necessidade. Me fala o problema que você quer resolver, tá? Porque tem cliente que, eu quero, continua com a máquina lá embaixo da mesa, né? Então, temos que ter muito bem essa questão de objetivos. E aí eu digo sempre, se você está buscando preço, você já está começando a sua estratégia errada, tá? Estamos falando em criar uma estratégia para você ganhar mais dinheiro. Então você vai começar pequeno em um serviço de nuvem e vai crescer conforme a demanda. Então nós não temos que olhar simplesmente para o preço, a gente tem que olhar para o investimento e para o retorno. Então essa é uma séria discussão que a gente tem que começar e tem que alinhar muito assim, onde você quer chegar com a sua empresa, né? Que tipo de negócio você quer oferecer para o seu cliente. Então isso é muito importante quando você vai projetar o seu serviço de nuvem. Então, qual é a grande vantagem na nuvem? Eu não olharia para o preço, tá? Se você quiser olhar uma vantagem imediata, primeiro, você não vai investir em coisa que você não precisa. Então isso você já ganha dinheiro. Segundo, você vai ter a capacidade de atender a demanda de clientes que te procurar. Então isso não tem preço, tá? Isso vai te permitir escalar o teu serviço, onde você vai ter mais faturamento, né? O teu software vai ser entregue para mais pessoas, o teu serviço, e isso vai te trazer mais retorno também. Então a gente tem que olhar assim muito bem onde você quer chegar com o seu negócio. Eu diria que você ter um negócio escalável é um caminho de sobrevivência para qualquer empresa de software, né? Não adianta você pensar no RP e imaginar que você vai continuar instalando um RP ou um serviço a vida toda, tá? Até os clientes que são mais resistentes, eles vão deixar de ser, porque o custo operacional dele de uma infraestrutura interna é muito cara. Tem que investir muito, tem que garantir a continuidade, tem o desgaste do investimento em equipamento, e você não tem nada disso no serviço de nuvem, né? No serviço de nuvem você tem segurança, você tem continuidade, você vai ter todo o processo de atualização, você vai contratar por demanda, isso é uma coisa muito louca. Então assim, imagina que você tem um serviço muito micro, pequeno, e num determinado período do mês, por exemplo, o cliente que emite muita nota fiscal, vai pipocar o uso do serviço. O que é que você faz no seu data centerzinho? Vai abrir um chamado para poder atender? Então no serviço de nuvem a gente configura um outro serviço de autoescalonamento, e aí você vai provisionar dinamicamente aquela demanda, vai atender, vai faturar, e depois imediatamente você vai desligar o billing daquele serviço adicional. Ou seja, você contrata à medida que você for crescendo, né? E o seu cliente nunca vai deixar de ser atendido. Isso é um ponto muito importante. Se você atende o seu cliente, você vai estar faturando, e serviço de nuvem vai dar dinheiro para você, para sua empresa, tá? Então esse é um ponto fundamental. Eu falei em relação à questão do data center, né? No Azure você tem data centers no Brasil, inicialmente em São Paulo. À medida que o serviço for crescendo, provavelmente vão colocar alguma outra região. E tem data centers espalhados pelo mundo também, que você pode ampliar conforme a sua demanda, tá? Então assim, essa questão de meus dados não estão perdidos não, meu amigo. Você vai configurar onde você quer usar o data center, qual é o data center adicional que você quer escalar. Tudo depende da continuidade. Eu atendo clientes dos mais variados cenários que você imaginar. Tem um cliente que tem redundância global, ele quer atender de qualquer jeito a demanda dele, tá? Então a gente tem escalonamento em vários data centers. Tem um cliente que usa somente um data center, né? Então existem várias estratégias para você desenhar o seu serviço de nuvem.
Mas é assim, o ponto-chave que você tem que iniciar é em relação a separar, né, o conceito do que é IaaS versus PaaS versus SaaS, ou seja, infraestrutura como serviço versus plataforma como serviço versus software como serviço. É tanta sigla que a gente fica louco, eu sei disso, tá? Mas assim, a gente tem que ter logo algum conceito de imediato. O conceito de nuvem, se você olhar todas as tendências do Gartner e outros estudos relevantes, você vai ver que é plataforma como serviço. Não tem o objetivo hoje de criar um serviço de nuvem que vai me dar dor de cabeça de operação. Se eu já estou diminuindo o custo do crescimento, o custo de investimento em hardware, por que eu tenho que ter custo de operação, né? Então, o grande conceito por trás dos serviços de nuvem, de plataforma como serviço, é ser autogerenciável pelo provedor de nuvem. No caso, estamos falando de Azure e Microsoft, ou você poderia dar, caso outros provedores de nuvem também ofereçam, consumindo os serviços gerenciados. Então, o princípio básico, quando você montar uma estratégia hoje, agora, de software, para atuar dentro do conceito de SaaS, que é você oferecer o seu produto como serviço, meu amigo, ganhar dinheiro bilhetando cartão de crédito. Então, você precisa pensar também no conceito de usar a nuvem como plataforma, porque você vai conseguir crescer dinamicamente, elasticamente, de uma forma muito mais fácil e automática quando você usa os serviços de plataforma como serviço. E é tudo isso que você quer, né? O que é que você quer? Você quer usar um serviço de nuvem que seja transparente para você. Então eu até escrevi um artigo faz um tempo, a nuvem transparente, né? O serviço de nuvem, de uma maneira geral, vai ser tão comum que a gente não vai estar nem mais discutindo isso, tá? Cada vez mais vamos acabar com essa história de achar que nuvem é máquina virtual, né? E você vai estar consumindo serviços para estar turbinando as suas aplicações. Então eu estou olhando muito hoje no cenário de aplicação, no cenário de empresas que vão ganhar dinheiro, que vão mudar o mercado atingindo milhões de clientes dentro do conceito de SaaS, né? SaaS. E aí a gente tem vários pontos, né? Quando a gente fala de banco de dados, a gente está falando, por exemplo, de uma estrutura de um serviço de banco de dados criado para o conceito de nuvem, que é, por exemplo, o SQL Azure, né? Então, ele vai te permitir começar muito pequenininho e dinamicamente crescer de forma elástica, né? Então, é um serviço bastante interessante, vale comentar até outras vezes, em outras oportunidades, que você também precisa pensar a sua aplicação para consumir um serviço de banco de dados com o conceito de um multi-inquilino, que é o conceito do SQL Azure, né? Onde você não instala SQL, para você nem existe um SQL, você vai consumir um serviço que vai elasticamente armazenar e retornar dados para você conforme a demanda. E aí, falando do coração principal, que é a aplicação, né? Se você está usando hoje sua infraestrutura, seu ambiente de nuvem como infraestrutura, provavelmente está criando máquinas virtuais e coisas afins, você está aumentando a sua demanda de gerenciamento e diminuindo a sua capacidade de escala. A nuvem fica mais cara para você, tá? De dois sentidos, para gerenciar e para escalar também. Então a gente tem serviços especializados para a aplicação. Então, dentro de um serviço especializado, eu vou conseguir hospedar minha aplicação no .NET, minha aplicação em outras linguagens de desenvolvimento. E usando esse serviço, eu vou configurar um autoscale, como eu falei para vocês. Chegou hoje uma demanda gigantesca, eu preciso atender 2 milhões de requisições. Você cresce o seu farming, né, o seu escudo, a sua capacidade de atendimento, atende os clientes e diminui conforme a demanda, né? E o dinheirinho vai entrando na conta no final do mês. É para isso que a gente está conversando hoje, para pensar como tornar o seu serviço escalável. Então pense no conceito de Cloud Service e serviços de aplicação gerenciados para hospedar a sua aplicação. E aí quando eu falo de API, a mesma coisa, eu tenho que hospedar a API num serviço escalável e preciso gerenciar também essa API. É uma coisa que também muita gente ainda não está olhando, tá? É a gestão de APIs. Dentro do Azure eu tenho as duas capacidades de criar um serviço de API escalável e criar um serviço de gerenciar todas as requisições que estão acontecendo com o meu serviço de API. Então isso é fundamental. Nenhuma empresa vai sobreviver sem serviços de API. Tá? É fundamental para a conexão
entre os negócios, entre os aplicativos e oferecer mais serviços para os seus consumidores finais. Se você tem apps mobile, por exemplo, você vai criar um aplicativo que vai consumir essas APIs e que vai usar também o serviço, por exemplo, de push do notification para mandar alertas, mensagens, promoções, serviços de engajamento mobile para mandar mensagens específicas para você no local que você está, com uma oferta exclusiva que você vai comprar, tá? Então a gente tem que começar a entender que existe todo um background de serviços de nuvem disponíveis para turbinar as suas aplicações. Então é nesse formato que a gente tem que começar a pensar diferente a nossa estratégia de nuvem e o nosso projeto de aplicação. Eu gosto muito também dos conceitos de job, que eu consigo rodar, agendar processos para rodar. Então a sua aplicação tem algum processo longo, você não vai ocupar o serviço de aplicação, você abre um serviço de job, dispara e depois observa o resultado. A gente tem serviços de barramentos, né? Eu gosto muito do conceito de Service Bus. O Service Bus é um outro recurso que está disponível. Então o Service Bus é um outro recurso também que está disponível para você criar um barramento de serviço na sua aplicação. É fundamental em projetos de grande relevância. Eu tenho serviços de cache, enfim, o portfólio de plataforma como serviço no Azure é bem completo, né? E requer um alinhamento com a sua estratégia de negócio. Mas assim, o ponto-chave hoje da nossa conversa é chamar a sua atenção no seu projeto de aplicação que existe um projeto de nuvem para apoiar o seu serviço de aplicação. A gente tem que parar de pensar como IaaS e pensar como plataforma, tá? Então, quando você vai produzir um software que vai rodar num software como serviço, é muito importante que ele tenha o máximo de escalabilidade a um custo reduzido, porque quando você usa plataforma, custa mais barato para você, e uma capacidade fácil e gerenciada até de crescimento. Então, são pontos fundamentais onde a gente tem que olhar para a cloud, para empresas que desenvolvem software, tá? Participa aí nos comentários. Eu queria ouvir muito, entender como tá essas discussões na sua empresa, nos seus projetos, para a gente evoluir. Eu vou gerar outros vídeos também sobre o assunto. Essa é uma primeira abordagem para a gente começar a ter um norte. É tanta coisa para conversar que daria para ter um vídeo de horas e horas falando sobre um determinado serviço. Então, as oportunidades hoje em nuvem estão muito grandes, né? E a gente tem trabalhado muito, investindo, explorando, formando pessoas, né? Que é muito importante, especialistas em nuvem, para ajudar os clientes nessas discussões. E aí eu queria ouvir muito o feedback de vocês, como é que está o assunto de nuvem. Eu já venho falando com nuvem nos clientes faz muito tempo, mas eu tenho notado agora que a discussão amadureceu nas empresas, né? Eu tenho ótimas expectativas nos próximos anos, que a gente tenha justamente o conceito de nuvem transparente. A gente use nuvem sem perceber, né? Isso já está acontecendo. Se você trabalha com a plataforma Microsoft, está pensando numa estratégia de DevOps, a gente ainda tem como serviço do Azure o próprio VSTS, que é o Visual Studio, toda a estratégia de DevOps da Microsoft no conceito de serviço de nuvem, onde você pode usar para todo o gerenciamento da sua aplicação. O VSTS é como um RP que o cliente estaria comprando da sua empresa de software para gerenciar a sua empresa, né? Então é muito legal, porque você tem toda a parte de gerenciamento feito pela Microsoft e dá para turbinar e muito a gestão das suas aplicações. Desse ano eu estou tendo uma surpresa muito grande, né? Eu passei muitos anos falando do VSTS, ainda quando o nome era Visual Studio Online, e hoje os clientes já estão ligando, querendo portar tanto o seu TFS ou já iniciar um projeto novo também no conceito do serviço online, né? Isso é fundamental. A gente tem também toda a parte de dev test que vai
facilitar muito os testes de aplicações a um custo muito baixo. Toda a parte de insights para monitorar suas aplicações, o Rock App para monitorar suas aplicações mobile. Então, assim, o parque é gigantesco, né? Tem toda a parte de IoT para gerenciar suas internet das coisas, né? A gente tem que olhar tudo isso para suportar as aplicações. E uma coisa que eu gosto muito é a parte também de inteligência, né? Computação cognitiva, análise inteligente de dados, que a gente tem toda a parte de aprendizado de máquina, que serve muito para suas aplicações. Qualquer cliente hoje pode aplicar cenários de inteligência artificial, cenários de análise preemptiva de dados, inteligência nas análises dos dados, para tomar decisões e gerar mais retorno no negócio. Então, o kit de plataforma é bastante vasto, e o importante, assim, você ter em mente não precisa usar tudo, né? Vamos criar um caminho por partes. Então, cada cenário de projeto tem um tipo de aplicação. O importante é você entender o seguinte: quando pensar em nuvem, olha primeiro para a plataforma e tenta resolver usando os serviços de plataforma, tá? Porque isso vai permitir a você usar a nuvem como nuvem, né? E permitir escalar de uma forma muito mais fácil e barata a sua aplicação. Aí sim, você vai ver que discussão de preço é irrelevante, porque você vai ter um serviço mais barato, beleza? Eu queria ouvir os seus comentários. Participe do canal de Insights, eu estou sempre discutindo assuntos relacionados a software, relacionados a startup, inovação. São coisas que eu gosto de conversar. E eu vou falar também agora de inteligência artificial, que é um tema que eu acompanho há muito tempo, né? Mas hoje ganhou uma força gigantesca graças aos serviços de nuvem, que já traz para você APIs prontas, inteligência pronta como serviço, que a gente pode fornecer, por exemplo, uma massa crítica de dados e usar a plataforma para tomar uma decisão sobre um diagnóstico, né? Eu posso dar perfis de condutores de carros e ele me falar qual é o condutor que tem a maior probabilidade, por exemplo, de ter risco, de ter um sinistro, um perfil de crédito, um perfil de pessoas para saber sobre uma determinada doença. Enfim, um controle de estoque para saber o determinado produto que vai faltar, né? Baseado nos históricos anteriores, no comportamento do produto em diversos mercados. Dá para a gente ter inteligência para tudo, tá? E esse conceito de inteligência vai ajudar as empresas e os clientes de vocês a ganhar muito dinheiro, tá? Na prática é isso. Eu vou substituir uma análise que era feita manual e colocar um robô para fazer essa análise. Tudo isso é serviço de nuvem, é cloud, é apoio às empresas que desenvolvem software, tá? E aí, como qualquer empresa está usando software, isso é fundamental, toda empresa tem um projeto de software. Tudo que a gente conversou hoje serve para qualquer empresa, né? Não somente para uma empresa específica que vende software no mercado, mas a sua empresa vai otimizar, vai ganhar com os serviços de nuvem quando olhar para a nuvem como plataforma, beleza? Participa nos comentários. O meu nome é Ramon Durães. Foi um enorme prazer estar conversando com você. Nós trabalhamos na 2PC com clientes dos mais variados segmentos. Isso é muito bom, porque cada dia, cada conversa é um novo desafio, né? E aí eu procuro compartilhar um pouquinho com vocês esses desafios para a gente crescer junto, né? A gente tem muita oportunidade no mercado de software aqui no Brasil e a participação de todos vocês é fundamental. Manda aí nos comentários, convida outros amigos a participar desses bate-papos e eu aguardo vocês nos próximos, tá? Forte abraço e até a próxima.